E, gente, no TV e Cidadania vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo para idosos. Vamos ver também que o Centro de Convivência está com uma colônia de férias para a turminha dos 60 a mais. Além disso, vamos conversar sobre a importância de se vacinar os pets e vamos falar também sobre segurança no trânsito. TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Você já parou para pensar que quando envelhecemos, algumas coisas que fazíamos antes vão ficando cada vez mais difíceis, de forma natural e gradual mesmo? Nesses momentos é importante fazer atividades de desenvolvimento cognitivo. Nós vamos saber sobre isso agora. Vocês já perceberam que desde pequenos somos ensinados, né, a perceber o mundo à nossa volta e o cérebro começa a trabalhar e nunca mais para, né? Para falar sobre o desenvolvimento cognitivo, principalmente para os idosos, eu vou conversar hoje com a Maria Eduarda Oliveira, que é psicóloga. Bem-vinda à Cidadania, Maria Eduarda. Obrigada. Então, assim, para a gente começar mesmo, né, qual que é a importância de estimular o desenvolvimento cognitivo, principalmente para os idosos? Bom, visualizo, né, que estimular o cérebro ao longo de toda a vida é extremamente importante em todos os sentidos, especialmente na fase da velhice, né, que nós vamos observando, principalmente no âmbito profissional, no contato ali direto e diário com os idosos, como essas funcionalidades cerebrais, elas vão se perdendo na medida que não vão sendo exercitados, na medida que não vão ganhando forças, né, com atividades corriqueiras, cotidianas, com pequenas e até grandiosas atividades que a gente precisa fazer ali ao longo da nossa vida, né? Então, estimular o cérebro em todos os sentidos, seja com atividades, seja com tarefas, com responsabilidades, é extremamente importante para que a gente trabalhe a percepção, a memória, a atenção e diversas funcionalidades que o cérebro precisa, né, para manter aí ativo. Então, como você falou assim mesmo, ao longo de toda a nossa vida, né, na escola a gente aprende com os professores, a gente aprende com os pais quando a gente é criança, né, começa a desenvolver aquilo, a gente fica adulto, vai trabalhar, então a gente está sempre pensando, está sempre fazendo. E quando vai chegando a fase mais idosa mesmo, né, muitas vezes o pessoal aposenta e às vezes fica mais quieto, Exato. não estimula tanto, então aí que vem a importância, né? E vem aos poucos, né? É difícil perceber que está começando a cair a cognição? Sim, é algo que talvez não é tão visto, né? Não é percebido pelo próprio idoso, que tem aquela falsa ideia de já ter chegado na velhice, não precisar, né, ativar tanto o cérebro da maneira que precisava antes. E tem, né, todas as questões familiares mesmo, que talvez não tenha essa sensibilidade ou esse cuidado para que possa movimentar, estimular, né? E mostrar ali para aquele parente, para aquele idoso, para aquele ente que é necessário, né, ter uma rotina saudável para o corpo, né? Eu sempre falo que o corpo e mente trabalham muito juntos, né? Para o corpo e também para o cérebro. Sim, então assim, os parentes mesmo, os familiares, às vezes, nem por maldade, mas tipo assim, não precisa fazer isso, deixa que eu faço, por um excesso de cuidado, vamos dizer assim. Então, Exato. o ideal seria estimular mesmo, né, nas tarefas, nas coisas que está dentro da capacidade do idoso, estimular que eles realmente façam, né? Exatamente, isso aí. E até o próprio idoso, né, tem ali aquele receio, aquele medo de errar, né, às vezes se perde mesmo em algumas questões pontuais, específicas, e os familiares, né, os filhos ou os netos, tem aí exatamente o que você disse, esse excesso de cuidado, esse querer fazer, esse buscar alguém para que esteja ali o tempo todo com aquele idoso, fazendo algo por ele, exercendo atividades, talvez até pequenas, né? Que são extremamente importantes também para o dia a dia, para a estimulação cerebral, mas que aquele idoso ele tem total capacidade, né, e potencialidade de cumprir, de exercer essa atividade, mas por ter, né, esse entendimento de que já chegou nessa fase, não está enxergando tão bem, não tem ali aquela capacidade cerebral tão ativa quanto antes, então prefere se retrair, prefere não fazer, né? Então, nesses casos,
como que a família pode, então, ajudar a estimular isso, né? A gente sabe, claro, que não são todos os idosos, né? E alguns precisam de mais orientação do que outros, Sim. né? Uhum. Mas o que pode ser feito? Qual tipo de atividade pode fazer? Como que é? Bom, eu sempre falo que hoje a gente tem inúmeros recursos, né? A gente tem a internet a nosso favor, com inúmeras atividades também para que aquele familiar possa dedicar um tempo, estar ali, né? Ao mesmo tempo partilhando um momento rico, importante entre família, né? E exercendo ali algumas atividades importantes para o cérebro, mas a gente também tem os profissionais, né, que estão ali prontos para ajudar, potencializar e estimular a área cerebral em todos os aspectos, né, com atividades e com o recurso mesmo do profissional propriamente, né, de estimular em todas as outras áreas necessárias também. Vou te dar um exemplo que é a psicologia, né? Quando a gente vai para um atendimento ali para aquele idoso, não é só a atividade que está ali por trás, né? Não é só o estímulo cerebral que a gente tem nesse sentido técnico, né? A gente também tem o acolhimento, a gente tem a escuta ativa, né? Aquele abraço afetuoso, aquele cafezinho que é ofertado. E esse momento é extremamente importante porque por diversas vezes, em uma totalidade aí, né, de atendimentos pelos quais eu vivenciei, a gente escuta muito sobre a solidão, né? Sobre essa necessidade de fala, de ser ouvido, de ter ali uma pessoa, né, para poder ser acolhida mesmo, sabe? Então isso tudo faz parte, né? Esse recurso de um profissional, ele é extremamente importante também. Né? Mas a família, ela pode também se dedicar. A gente entende que hoje a gente vivencia um mundo muito corrido, né? De inúmeras tarefas e cobranças. Mas estar atento ali àquele idoso, com um tempo de qualidade, buscando recursos para que possa ser desenvolvido, um xadrez, um caça-palavras, né? Atividades simples, né, que vão fazer toda a diferença ali, né, naquele contato, isso é muito importante. Sim, e a questão também da importância do profissional, às vezes, com todo o conhecimento, né, consegue lidar melhor com alguma insegurança da pessoa também. Exatamente, isso aí, a gente toca em pontos, né, que às vezes aquele idoso não se abriu com outra pessoa, né, ou a gente observa também que a pessoa que ele tem para se abrir é um problema também, né? É uma situação também, existe algo ali com aquela pessoa em específico, então que o profissional ele chega exatamente nisso, né? Que é um profissional imparcial, que está ali para ouvir sem julgamentos, que está ali para acolher e para proporcionar com que aquele idoso tenha um pensamento diferente, talvez, daquele que ele estava imaginando, né? E mude, talvez, conceitos, ideias, se torne os momentos mais leves, mais tranquilos serem vividos, né? Principalmente com as dores que eles carregam. Certo. Mariana, muito obrigada pelas informações, pela disponibilidade. Eu que agradeço, Tess. E é isso aí, pessoal. Como ela mesma disse, né, a importância de ter um olhar carinhoso, um olhar mais ativo, mais atento, né, para os idosos, e também procurar ajuda profissional, porque tem várias questões que podem ser realmente mediadas e melhoradas, né, no convívio familiar. Muito interessante, né, gente? Aí um olhar mais atento faz toda a diferença na qualidade de vida dos idosos. Falando em qualidade de vida, a convivência também é essencial. E agora, no finalzinho de janeiro, o Centro de Convivência dos Idosos está com uma programação especial na colônia de férias, feita especialmente para eles. E entre os temas que são discutidos lá, um foi a prevenção a quedas, que é muito importante. Vamos saber um pouquinho sobre tudo isso aí agora. O Centro de Convivência dos Idosos existe desde 1991 e, ao longo desses anos, oferece possibilidade de socialização e diversas atividades voltadas para pessoas acima de 60 anos. A Genor acredita que é um dos participantes mais antigos e tem na ponta da língua o porquê de gostar tanto do Centro de Convivência. Por que eu gosto? Enterro. Eu enterro aqui e a gente fica em casa que eu fiquei viúvo. No tempo minha dona eu vim, eu e ela. Aí eu fiquei viúvo,
Eu comecei, eu vim a mesma coisa. Eu tenho gente aqui que me chama de pai. A amizade por aqui é forte, tanto que no período de recesso dos encontros no centro, Agenor e outros senhores se encontraram em casa. Esses dias que não estava tendo nada aqui, os colegas, tem ali uns 2 ou 3 colegas, os 4, lá para cá, nós não tínhamos tirado do baralho lá, estava lá, os 4 lá, divertido. Até 4 horas eles iam embora. A Ana Barbosa já frequenta o grupo há 5 anos e também fala com grande carinho sobre a convivência aqui no centro. Que se encontra aqui é uma família. Ninguém pode falar mal de ninguém. Aqui é uma bênção que veio do Senhor mesmo, esse cantinho aqui para nós, tá? Aqui a gente borda, a gente canta, tem o coral já há 3 anos, né? Que a gente está no coral, muito bom. Tem a pintura, tem a gira que a gente trabalha. Aqui tem muita coisa boa. E a gente é muito bem recebida aqui pelas meninas, por todo mundo que vem aqui. Que a gente quer amor e carinho, né? Aí, às vezes, dentro de casa, a gente está sentindo dor, a gente vem para cá, encontra uma palavra amiga, a gente melhora aquela dor. A gente deixa o que fazer dentro de casa? Não, vou sair agora, eu tenho compromisso lá em cima e vou, tô lá e pronto, né? Nas 2 últimas semanas de janeiro, os idosos vão participar da colônia de férias, com atividades e palestras pensadas especialmente para eles. A primeira conversa foi sobre prevenção a acidentes domésticos, um tema muito importante de acordo com o tenente Túlio César do Corpo de Bombeiros. Eles terem a conscientização, com certeza pode prevenir muitos acidentes, tanto deles quanto eles podem prevenir acidentes também com as informações passadas na palestra, para prevenir acidentes com a família deles. Eles, muitas vezes, idosos também cuidam de crianças, né? Cuidam do neto, bisneto, então é essencial que eles tenham essa palestra para eles saberem identificar os riscos e saberem como proceder caso algum acidente aconteça. De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no Brasil, mais de 100 mil pessoas com mais de 60 anos são hospitalizadas anualmente por motivo de queda. Os principais acidentes com idosos são quedas, né? Então é o que a gente do Corpo de Bombeiros é mais acionado para atender. E tem muita coisa que as pessoas podem fazer para prevenir esse tipo de acidente. Então, não ter tapetes em casas ou ter tapetes fixos, pisos antiderrapantes no banheiro, colocar apoio para a mão nos banheiros, né, que é um lugar que os idosos escorregam bastante, além de supervisão para idosos que têm dificuldade de locomoção. Existem outros tipos de acidentes também, como, por exemplo, acidente com queimadura, né? Então, tem idoso que, por exemplo, vê a panela de óleo pegando fogo e acha que água que é usada para apagar esse fogo, né, que não é o caso, tem que abafar. É outro tipo de acidente também muito comum. Ana sabe bem que é importante tomar cuidado para não cair e também se preocupa com a segurança das crianças dentro de casa. Eu acho assim, tem que a criança, né, o lugar que tem muita criança pequena, guardar o isqueiro, né, mas não ficar acendendo gás, né? Observar as crianças, que tem criança que sobe em cima de janela, mexe com faca, mexe com fogo. Então tem que observar muito o tipo da criança para a gente guardar o isqueiro, essas coisas assim, que liga o gás, acende o gás, não está nem aí. É lavação de banheiro, a pessoa que tem consciência que pode prejudicar ela, que ela pode escorregar e cair, bater a cabeça no vaso, né? De tudo isso a gente tem que pensar. Corta o sapato, que tem aqueles coisinhas no fundo para não escorregar. Não é muito difícil. Eu já caí 2 vezes já. Principalmente quando se fala em queda de altura, o tenente ressalta que é importante acionar o Corpo de Bombeiros e tentar não mexer no idoso, para evitar uma possível piora da situação. Sempre acionar o Corpo de Bombeiros, né? A gente não sabe com a queda que ele sofreu, com a queimadura, né? Não sabe qual que é a gravidade. É importante passar por uma avaliação médica, né? Então, acionar o Corpo de Bombeiros para a gente fazer o atendimento pré-hospitalar e conduzir o idoso ao hospital. Muito comum idosos, quando eles sofrem queda, ter fratura e, ao movimentar o idoso, agravar essa fratura, né? Se ele tiver algum trauma na região da coluna, ele pode ter uma perda de movimento permanente, né? Então, é importante que ele evite o movimento para que ele seja corretamente mobilizado até chegar ao hospital. Esta conversa foi apenas a primeira de muitas atividades que serão realizadas até o dia 30 de janeiro. E os idosos que quiserem participar não precisam fazer inscrição. Tem muitas atividades bacanas, muitas brincadeiras, forró, passeio ecológico, vai ter o Tachichuan,
Então é muita brincadeira legal e muita coisa divertida e diferente da rotina deles aqui no centro de convivência. Para poder participar do Centro de Convivência ao longo do ano e aproveitar as diversas atividades, basta fazer um cadastro no local. A inscrição é só vir aqui fazer o cadastro, né? Trazer os documentos, tem que ser acima de 60 anos, né? E aqui a gente tem várias oficinas de pintura, de artesanato, coral, e temos também o forró todas as sexta-feira, sabe? Ah, gente, eles são uma gracinha, né? E mesmo com tanta fofura, vocês conseguiram prestar atenção nas dicas do Tenente Túlio César? Vou deixar vocês refletindo sobre isso um pouquinho. Vou para um rápido intervalo e na volta tem mais assuntos interessantes aqui no Cidadania. Estamos de volta com TV e Cidadania e agora a nossa conversa é diretamente com os pais de pet. Vocês sabem a importância da vacinação, né? Mas sabe qual a idade certa? Qual vacina dar primeiro? São muitos detalhes que a gente precisa conversar. E falando nos nossos pets, eles também merecem todo o cuidado com a saúde, né? E a vacina também é um item muito importante para eles. Vamos conversar agora com a Giovana Nunes, que é médica veterinária. Giovana, bem-vinda à Cidadania. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Tércia. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto. Sim, igual eu falei assim, a gente fala muito em vacinas, nossa, né, no nosso cartão de vacina no início do ano e tudo mais, ao longo do ano também, mas os pets também precisam desse cuidado, né? Quais são as principais vacinas, assim, para eles? Bom, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que vacinas são produtos biológicos que servem para estimular a imunidade dos animais. Então, nós temos as vacinas classificadas de duas formas, as vacinas essenciais e as vacinas não essenciais. As vacinas essenciais, principalmente para cães, nós temos a múltipla e a antirrábica. E para gatos, nós também temos uma opção de múltipla e uma antirrábica. E, assim, o ideal mesmo, né, voltando desde o início, de filhotinho, o ideal é que não saia com o filhote do gato ou do cachorro antes dele ser totalmente imunizado, né? O mundo ideal seria esse? Sim. No animal filhote, nós fazemos algumas doses de início no protocolo de vacinação. Essas doses, esse protocolo vai variar conforme a necessidade do animal, conforme a sua rotina, conforme o seu comportamento, conforme o histórico de vida do animal. Então, depois de conversar com o tutor e entender qual a necessidade desse animal, eu vou estabelecer um protocolo personalizado para o animal. Quando a gente está fazendo esse protocolo, fazendo as aplicações de vacina, a gente dá intervalo entre 2 a 4 semanas até terminar o protocolo inicial da vida do animal. Enquanto a gente está fazendo esse protocolo, esse animal tem uma janela em que ele não está completamente protegido. Então, a gente evita que o animal passeie em locais públicos ou que faça visita a outros animais para evitar que, nesse momento de susceptibilidade, ele não tenha contato com a doença, enquanto ele ainda não tem a imunidade completamente formada. Para quem não sabe, esses protocolos são exames ou o que é isso? Os protocolos são modelos de vacinação que a gente institui para os animais que variam de acordo com a necessidade do animal. Como que funciona um protocolo? A gente inicia a vacinação do animal quando ele é bem pequeno, por volta dos 45 dias de vida, com uma dose da vacina múltipla. Estou falando aqui de um cão. Depois de 15 a 21 dias ou até mesmo 4 semanas, nós vamos fazer a segunda dose. E assim por diante, podendo chegar até 5 doses a depender da necessidade, tá? Quando a gente está terminando o protocolo com a vacinação múltipla, nós fazemos a vacinação de raiva. E aí esse animal tem o protocolo inicial completo. Depois nós fazemos um reforço da vacinação, né, anual. Aí todos os anos esse animal tem que fazer o reforço com a vacina múltipla, tanto a múltipla quanto a antirrábica, tá? Para manter ele protegido ao longo da vida. Você disse que seria pro cãozinho, né? Pro gato tem diferença? Sim, para o gato tem diferença na vacina comercial, né? Porque a vacina comercial que nós temos para cães é diferente da vacina de gatos. Mas, de qualquer forma, todo gato também precisa de um protocolo individualizado, que vai depender da sua necessidade, tá? Que pode ir de 2 até 3 doses para o gatinho no início da vida, e depois ele pode fazer também o reforço anual ou a cada 2 anos. Aqui no Brasil, nós não temos o costume de fazer titulação dos animais para entender como que estão os níveis de anticorpos do animal. Mas é indicado sim fazer. Lá fora, internacionalmente, as pessoas já fazem
a titulação para saber se o animal, depois de 1 ano, precisa de outro reforço da vacina, tanto para gatos quanto para cães. A antirrábica, a gente nem faz essa titulação, porque ela é obrigatória aqui no Brasil de se fazer anualmente, até porque é uma doença letal. Ela tem voltado em 2025, apareceram vários casos que antes a gente não via. E o principal, né, controle da raiva é a vacinação. Ela não tem cura, mas ela tem o protocolo de prevenção, que é a vacinação dos animais. E a gente começou a falar do início da vacinação desde quando ele é filhotinho, né, o animal. Mas muitas pessoas conseguem adotar ou por ONGs ou pega na rua mesmo, e a gente não sabe se já foi vacinado, se não foi, qual que é a idade do animal, aí como é que faz? Bom, o ideal é conversar com o veterinário e entender, mais uma vez, como que vai ser feito esse protocolo personalizado para o animalzinho. O filhote, quando você adota ele filhote, geralmente ele vai começar o protocolo aos 45 como se fosse começando aos 45 dias de vida, vai fazer ali 2 doses, né, a depender da idade do animal. O ideal é que ele termine a vacinação quando estiver com média 16 semanas, tá? Essa é a idade ideal para terminar a vacinação. Então, a gente faz uma média da idade do animal e começa o protocolo. A gente termina com a vacinação antirrábica. Ou, se o animal for adulto, a gente faz 2 doses da vacina múltipla e 1 dose da vacina antirrábica e o animal está protegido. Sim, e é muito importante a vacinação, né? Mas também não é só chegar e vacinar, tem que olhar como que está a saúde do animal primeiro, né? Claro, é uma parte muito importante da vacinação, Tércia. Acho muito importante esse contato que eu tenho com o cliente antes de vacinar o animal. Antes de aplicar um produto biológico nesse animal, eu preciso entender como que está a situação de saúde dele. Por isso eu faço uma avaliação física, né? Converso também com o tutor, entendo se aquele animal está em plenas condições de saúde para receber um produto biológico que vai estimular o sistema imune dele. Um animal que já enfrenta uma doença, ele não pode ser vacinado porque aquele organismo não está preparado para produzir uma resposta imune. Então, eu faço uma avaliação para entender se aquele animal pode ter algum indício de doença. Se ele tiver um indício de doença, eu indico para que o tutor não faça a vacina naquele momento. A gente prossegue com uma consulta e aí a gente entende se o animal vai melhorar, né? A gente faz o tratamento e quando ele estiver bem, o organismo estiver apto para receber uma vacina, apto para produzir uma boa resposta imunológica, aí sim ele vai ser vacinado. Por isso é muito importante avaliar o animal antes e entender como tem sido a rotina dele, para aí sim a gente fazer a vacinação, tá? Tá certo, Giovana. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por todas as informações. E é isso aí, pessoal. Como a gente viu, são muitos detalhes importantes de serem observados para tomar conta da saúde do nosso animalzinho. Você já sabia de tudo isso? Eu aprendi muito com essa conversa, viu? E é importante fazer esses procedimentos com segurança. Falando em segurança, vocês já viram a loucura que está o trânsito? A nossa conversa agora é sobre isso. E falando sobre o trânsito, a gente sabe que está cada vez mais complicado, né? São motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas, todos, né, acontecendo ali ao mesmo tempo. Sobre o assunto, eu vou conversar com o Lucas Costa, que é comandante da Guarda Civil Municipal, que vai nos dar algumas orientações também sobre como ter segurança no trânsito. Lucas, é uma loucura, né? Você tem algumas dicas de como a gente pode evitar acidentes e outros sinistros? Isso mesmo, né? O trânsito ele é bastante dinâmico. A gente vê ali vários fatos acontecendo ao mesmo tempo, pessoas, né, transitando o tempo todo, veículos, né, na via, e alguns cuidados aí se tornam imprescindíveis, né, para poder minimizar a questão de acidentes. Né? Dentre eles, os principais são para os condutores. Dirigir dentro do limite de velocidade, observar o estado de conservação do veículo, é muito importante também. A gente vê principalmente nesse período chuvoso, veículos rodando aí com mau estado de conservação dos pneus, pode ocasionar aí deslizamento, né, eles escorregarem pela via, causar acidentes. Respeitar o limite de velocidade e principalmente as placas de trânsito aqui em Pará de Minas. A gente vê que aqui na cidade é um pouco polêmica essa questão de placas de trânsito, gera alguma dúvida, principalmente agora que está tendo a fiscalização por via de monitoramento. Então a gente vê a importância de respeitar o que está disposto no Código de Trânsito Brasileiro. E como você disse, né, é importante todos observar para ter um trânsito mais harmônico e evitar algum tipo de acidente. Para manter esse trânsito harmônico também, além de respeitar as sinalizações, prestar atenção na condição dos veículos, né, a gente tem que trabalhar também a empatia, né, pensar no que o outro está passando também,
às vezes não atravessar fora de lugar, ou não atravessar de repente, ou prestar mais atenção no que está à volta, isso também é importante. Né? Isso, né? A gente chama atenção, uma das matérias mais importantes que a gente tem quando vai tirar a carteira é a direção defensiva, que é você dirigir para o outro, né? A gente se mostrar atento ao trânsito e tudo que está acontecendo nele. Né? Então isso é muito importante, e como você mesmo disse, a questão da empatia, é entender que humanos erram, né? Seres humanos erram. A qualquer momento alguém pode avançar um semáforo, acontecer passar um cruzamento direto. Então você ter esse tirocínio, ter essa direção defensiva, isso também minimiza muito, né, a questão dos acidentes de trânsito. E outra questão importante é ser tolerante. Né? A gente vê que tem muita briga no trânsito, muitas ultrapassa, né, a questão das ameaças, se torna vias de fato, e em muitos casos pode haver até o mesmo homicídio, sempre por conta de brigas no trânsito. Então é importante as pessoas estar tolerantes, né, respeitar as normas, evitar que entre algum tipo de conflito, e se porventura acontecer de entrar, ser tolerantes, né, para evitar um mal maior. Essa questão também que ajuda na tolerância é porque a gente está numa cidade relativamente pequena, vamos dizer assim, a gente está acostumado com chegar rápido aos locais, né? Às vezes a gente não sai com antecedência de casa. Aí começa a correria, começa, né, as infrações. Então, esse planejamento também é importante. O trânsito está ficando mais apertado, né, com Pará de Minas. Isso, né? A gente tem principalmente nos horários de pico, né, que é os horários ali de início, que as indústrias abrem, né, o serviço, 7 horas da manhã, a gente tem os horários ali entre 11 até 1 da tarde, e principalmente aqui, a gente tem um maiores índice de acidentes, fica entre 4 horas da tarde até 7 da noite. Né? É o horário de ir embora, principalmente finais de semana, como você disse, as pessoas ficam querendo chegar em casa logo. Então, assim, é realmente importante se programar, sair mais cedo, pensando que pode acontecer alguns empecilhos que pode fazer com que você atrase. Então, para evitar que ultrapasse o limite de velocidade, saia de forma desordenada pela cidade, se programar com relação a tempo, né, que eu acredito que a segurança da gente é mais importante. Então, se atentar a essas questões. Sim, você falou dos horários de pico, agora a gente está no período de férias escolares, mas daqui a pouco as escolas voltam, e esse horário fica mais apertado ainda, né? E falando nas escolas, né, além de todos esses cuidados, a Guarda Civil já está se planejando para voltar ao grupamento escolar também? Sim, a gente tem o grupamento escolar, né, agora, durante as férias da escola, esse grupamento ele está fazendo policiamento ordinário, né, nas vias, que é o policiamento comunitário, nas praças, porém, com a volta às aulas, esse grupamento vai focar tão somente para questões escolares. Né, e esse tipo de policiamento ele envolve questões tanto fora da escola, na entrada e saída dos alunos, a gente faz ali a questão da segurança da via, principalmente nas vans escolares, auxiliar que esses alunos entrem com segurança nas vans. Então as guarnições elas prestam esse apoio, como também a gente faz serviço no interior das escolas. Né? A gente tem alguns projetos feitos pela Guarda Municipal. O último que nós fizemos no final do ano foi o projeto Profissão, né, o qual a Guarda Municipal apresentava todo o seu portfólio, equipamento, trazendo ali um interesse da criança para ver o que as forças de segurança trabalham e com que elas trabalham, né, a forma que trabalham. Esse tipo de ação, ela visa fomentar a cidadania das crianças e também fazer com que elas sonhem. Elas, desde pequenas, já começam a planejar algo que quer ser no futuro, né? E que elas busquem esse sonho, ver que é possível. Então a gente traz essa questão de até euforia mesmo para eles, para que eles possam despertar esse desejo lá no futuro. Certo, Lucas. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas. É isso aí, pessoal. Agora, principalmente, né, com a volta às aulas, porque vai ter muitas crianças nas ruas, adolescentes, e redobrar ainda mais a atenção, né, no trânsito para garantir a segurança de todos. Dicas e orientações muito importantes, né? É preciso tomar muito cuidado no trânsito e praticar a empatia. E o TV e Cidadania vai ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão, manda pra gente no 3231-6363. E eu te vejo na próxima. Tchauzinho! PVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.